Ó, eu hoje apresentarei para vocês uma técnica de integração para resolver integrais indefinidas desse tipo, ó. Integral de, por exemplo, 1 sobre 2 mais seno de x, integral em x, ou então integral de cosseno de x mais 1 sobre o seno de x mais 1, integral em x, ou então integral de 1 sobre seno de x mais cosseno de x mais 1, integral em x, tá? São integrais das ditas funções racionais de seno e cosseno. Em essência, você vai aprender a resolver integrais desse tipo. Integral de A seno x mais B cosseno x mais 1 sobre C seno de x mais D cosseno de x mais 1, integral em x, onde A, B, C e D são números reais, tá? E você vê que serve para mais possibilidades, mas em essência é para isso aqui, tá? Por exemplo, aqui nesse caso, né? O A é 0, certo? O B é 0, né? Aqui você, na realidade é isso aqui, desculpa. É mais geral, tá? A generalidade é maior. Me permita corrigir. É A seno de x mais B cosseno de x mais C, no exemplo eu vi que tinha equivocado, mais sobre D seno de x mais E cosseno de x mais F. Integral em x, onde A, B, C, D, E e F são números reais, tá? Então você vê aqui, o A é 0, o B é 0 e o C é 1. Aqui, o D é 1, o E é 0 e o F é 2. Tá? Aqui, o A é 0, o B é 1, o C é 1. Aqui, o D é 1, o E é 0 e o F é 1. E assim por diante, tá? E a resolução dessas integrais passa por uma mudança de variável dada por essa igualdade aqui, ó. Z igual a tangente de x sobre 2. O matemático inventou isso, tem o nome dele, esqueci o nome dele, mas está no livro, está no livro. Inclusive isso aqui está como exercício. Está no livro do James Stewart, tá? Se você for ver, se você ler isso aqui no livro do Leitoldi, por exemplo, está como teoria, tá certo? Mas no livro do James Stewart está como exercício. Mas como é um assunto importante, eu vou colocar aqui como teoria,
tá? É mais uma técnica de integração. E como é que funciona essa mudança de variável? Né? Z igual a tangente x sobre 2. Se eu estou colocando z igual a tangente x sobre 2, é porque você vai transformar essas integrais numa integral em z, por uma mudança de variável. E como é que você vai mudar para z se aqui aparece seno, cosseno, e a mudança é z igual a seno, a z igual a tangente de x sobre 2? Olha, é o seguinte, com z igual a tangente de x sobre 2, primeira coisa que você tem é o seguinte, vamos lá. Quem é o seno de x? Ó, o seno de x. O seno de x é 2 vezes o seno de x sobre 2 vezes o cosseno de x sobre 2. Não é? Quem é o seno de 2θ? Quem é? Seno de 2θ. É 2 seno de θ cosseno de θ. E o x é 2 vezes a metade de x. Então, eu estou usando a fórmula do seno de 2θ. Todos entenderam? Então, eu fico com isso aqui. Só que ao chegar aqui, eu posso escrever o seguinte. Eu posso pegar essa expressão, tá? E dividir pelo cosseno de x sobre 2 e multiplicar, que não vai alterar. Então, eu vou escrever isso aqui como sendo 2 seno de x sobre 2 vezes o cosseno de x sobre 2. E aí eu divido pelo cosseno de x sobre 2. E para não alterar, eu multiplico pelo cosseno de x sobre 2, que vai ficar o quê? Cosseno ao quadrado de x sobre 2. Entenderam? Entenderam? E aí você fica com, ó, essa expressão fica seno de x sobre 2 dividido pelo cosseno de x sobre 2 dá o quê? Tangente de x sobre 2. E o cosseno ao quadrado de x sobre 2 é o inverso da secante ao quadrado de x sobre 2. Não é? Tá, ó. Seno sobre o cosseno dá tangente. E vezes, então fica 2 vezes a tangente de x sobre 2 vezes o cosseno ao quadrado. Só que o cosseno ao quadrado é o inverso da secante ao quadrado. Por que eu coloquei isso? Porque aí eu tenho essa expressão aqui, ó. 2 vezes a tangente de x sobre 2, dividido pela secante ao quadrado de x sobre 2, que é quanto? 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2. E aí eu tenho, então, o seno de x em termos de z. Porque aí quem vai ser o seno de x? Vai ser o quê? 2z, 1 mais z ao quadrado. Então, numa integral desse tipo, eu já tenho como transformar de x para z. Diga. Hã? Porque seno de x sobre 2 dividido pelo cosseno de x sobre 2. Quanto é seno de x sobre 2 dividido pelo cosseno de x sobre 2? Tangente de quem? X sobre 2. E ainda tem vezes o quadrado do cosseno. Mas o quadrado do cosseno é o inverso do quadrado da secante. Vai lá para o denominador. Aí fica essa expressão. 2 tangente de x sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2, que dá z. Ou seja, numa integral desse tipo, eu já tenho como substituir, eu já tenho como escrever o seno de x em termos de z. Tá? Mas eu preciso do cosseno também. Tá? Olha, em verdade, pode ser com qualquer função trigonométrica. Vai aparecer a tangente, porque a tangente eu substituo por seno sobre o cosseno. Então, eu levo tudo para seno e cosseno. Tá bom? Outra, quem é o cosseno de x? Quem é o cosseno de 2θ?
é o cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. Então, isso fica o quê? Cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos o seno ao quadrado de x sobre 2. Não é? Mas aqui eu venho aqui e boto aqui o seguinte, ó. Quem é o... Isso aqui é o cosseno ao quadrado de x sobre 2. E eu te pergunto, quem é o seno ao quadrado de x sobre 2? Exatamente, eu vou levar para o cosseno ao quadrado. É 1 menos o cosseno ao quadrado de x sobre 2. De modo que aqui eu fico com o dobro do quadrado do cosseno de x sobre 2 menos 1. Certo? Certo? E de novo, cosseno ao quadrado de x sobre 2, isso é quanto? É 2 sobre a secante ao quadrado de x sobre 2. Então, isso aqui é menos 1. Que é igual a quê? A 2 sobre 1 mais, muito bem, 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2 menos 1. E isso aqui vai dar, lá no denominador, coloca tudo no mesmo denominador. 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2. Então vai ficar 1 menos o quê? Ah, desculpe. O que é que está errado aqui? O que é que está errado aqui? 2, né? É 2. Tá? Então é 2, 2, com menos 1, então fica menos 1, menos a tangente ao quadrado de x sobre 2. Ok? Que é o quê? 1 menos a tangente ao quadrado de x sobre 2, dividido por 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2. Ou seja, isso é 1 menos Z2 sobre quanto? 1 mais Z2. Ok? Ok? E aqui? Olha aqui, ó. Agora eu preciso... Então eu já tenho como transformar o seno, expressar o seno de x em termos de z, expressar o cosseno de x em termos de z, falta o quê? Expressar o dx em termos de z. Mudança de variável. Então, bem, quem é dx? Tá? Melhor dizendo, tá certo? Vamos ver, quem é o dz? Quem é o dz? dz dz é quem? É secante ao quadrado de x sobre 2 vezes o meio dx. Ok? De modo que o dx, tá certo? Ou seja, abusando da notação, eu posso fazer isso. Quem é o dx? Quem é? Hã? É 2. É 2 sobre o quê? Sobre a secante ao quadrado de x sobre 2 dz. Tá certo? Que é igual a quem? Que é igual a 2 sobre 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2 dz. Ou seja, é 1 é 2 sobre 1 mais Z2 dz.
Tá? 1 é 2 sobre 1 mais E2 dz. Eu prefiro fazer assim, escrever assim para ficar mais teoricamente. Isso aqui é o quê? Isso aqui é metade, né? Ó, não sei mais cedo. É 1 mais o quê? A tangente ao quadrado de x sobre 2, vezes quem? Vezes 1 meio dx. Tá certo? Tá? Aqui, dz é isso, tá? É 1 mais a tangente ao quadrado de vezes 1 meio dx. Ou seja, quem é o dx? Quem é o dx? Quem é? Passa isso aqui para lá dividindo, né? Passo 2 multiplicando, então 2 sobre 1 mais E2 dz. Aí. Então você tem essas, você só precisa memorizar, ó, 4 fórmulas. Quais são? Tá? Quais são as fórmulas? O seno de x sobre 2, o seno de x sobre 2 não. O seno de x, qual é o seno de x? Qual é a fórmula, né? Seno de x, 2e sobre 1 mais z2. Primeira fórmula. Cosseno de x. 1 menos z2 sobre 1 mais z2. E, de fato, você pode ver, se você pegar o quadrado disso mais o quadrado disso, dá 1. Consistente, tá? E o dx, quem é? O dx, quem é? 2 sobre 1 mais z2 dz, tá? Então, essas 4 fórmulas você transforma a sua integral, tá, de função racional de seno e cosseno na integral de uma função racional. Você aprendeu a resolver em aulas passadas, tá? Entendido? Então vamos aplicar isso aí, essas 3 formulazinhas aqui, ó, tá certo? De acordo com essa mudança, ó. De acordo com essa mudança. Você não pode esquecer quem é o z. O z é a tangente de quem? Para depois voltar para a integral em x. Tá? Porque você quer resolver a integral em x. Você vai resolver a integral em z, obtém a resposta em termos de z, mas volta para x. Tá? X. Ou seja, isso aqui é com x variando em quê? É com x variando no intervalo menos π sobre... É com x sobre 2 variando no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Ou seja, com x variando aonde? Em menos π, π. Se você pegar o x variando em menos π, π, quem é o x? É 2 vezes o arco tangente de z. Tá certo? O x é o quê? É 2 vezes o arco tangente de z. E daqui sai essa fórmula, né, também. Você pode ver nesses termos. Tá certo? Você pode ver nesses termos aqui. Então, o dx é 2 vezes a derivada do arco tangente de z em relação a z dz, que é 1 sobre 1 mais z2 dz, tá? Então, sai a fórmula também daqui. Então, vamos agora a essas integrais, aos exemplos, tá? Vamos lá. Tem essas fórmulas aí. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. A integral de 1, integral. Ó, como resolver essa integral?
integral de 1 sobre 1 menos o seno de x mais o cosseno de x. Integral